Começamos mais um bate-papo. E a personagem de hoje começou na modalidade esportiva, não vou falar qual é, vou deixar para ela contar, com 13 anos por influência da irmã. É formada em arte cênica, se você não sabia, e nós iremos falar um pouquinho também sobre isso. E se eu não estou equivocada, participou de 3 mundiais, Jogos Pan-Americanos, foi bronze nos Jogos Pan-Americanos, esteve nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, que eu, inclusive, estive também participando como chefe da delegação de futebol feminino. É uma referência no Brasil, está indo para o seu 3º mandato na comissão de atletas do COB. Foi a segunda mais votada com 39 votos, então hoje ela não é só uma liderança dentro do campo, e eu ainda não falei a modalidade, mas também fora dela, articulando, argumentando, inspirando lideranças femininas no esporte. Beatriz, é uma honra tê-la comigo. O prazer é porque meu. Eu sei que, vamos lá, o nome é Beatriz Futuro. Sim. Mas por que Baby? O Baby pegou no rugby de verdade. Eu sou caçula de 5 filhos, meus pais, né? Eu sou a caçulinha. Então, em casa virei a Baby, mas no rugby pegou de verdade, assim, porque eu comecei muito nova, a galera já era bem mais velha do que eu não cheguei nem a jogar juvenil, porque não tinha na época, então mesmo com 13 aninhos, eu jogava quase adulto, tava lá, e aí era o bebê da galera e fiquei a Baby. E aí mesmo mais velha agora... Isso é por causa da irmã também, né? Porque foi a sua irmã que te levou pro rugby. Sim. Como que foi essa relação? Porque na terra do futebol, do voleibol, a gente tem que falar que o Brasil tem muito marcado, né, esses esportes. Futebol, vôlei, a gente teve o basquete por um período, depois a natação por outro período, vamos falar assim. Atletismo um pouco também. O atletismo, agora a gente está vivendo a era da ginástica, né, que começou com a Daiane dos Santos. Por que rugby? Para você e para sua irmã? O rugby, ele me pegou de um jeito. O rugby ele foi muito diferente. Eu era uma criança muito ativa, adorava todos esses esportes. Na educação física, sempre fui uma criança que gostava de me mexer. E eu vi no rugby um dinamismo que eu não vi em outros esportes. Para mim, o rugby foi uma junção de várias coisas. Porque você derruba igual no judô, mas você também corre igual no atletismo, você passa a bola igual no handball. E aí você cai no chão, é uma coisa doida. E eu falei, gente, esse dinamismo me apaixonou, assim. Eu falei... Mas e essa questão da força, do contato? Ele é um jogo de valências, né? Eu fiquei com muito medo no início também, não é uma coisa que a gente está acostumado a ver no Brasil, né? Esporte de contato. Então foi uma coisa que no início eu falei, ih, menina, esse negócio... Peraí, botava o pescocinho ali. Mas eu fui entendendo que tinha muitas regras para proteger a integridade física do atleta, que não era um oba-oba, aquele montinho que todo mundo acha que tem muitas coisas para, enfim, que é seguro, né, dentro dos treinos, você entende como é que acontece, mas o que me pegou no rugby de verdade foi o lance dos valores. Quando eu conheci a galera e todo mundo falou, não, os valores do rugby, não sei o que, eu falei, tá, legal, tipo, valores do esporte. Mas no rugby é uma coisa que é vivida, assim, acho que é o único esporte que, na verdade, tem nas leis os valores. Tá dentro das leis. Então, assim, se você desrespeitar, meter a mão na cara de um árbitro, você fica fora 2 anos. Você toma uma punição, não é? Uma coisa que, se você desrespeita os valores, você toma uma punição por aquilo. Então, a galera vive muito. Fala um pouquinho desses valores, porque isso é uma coisa que marca, né? Vendo. Sim. Eu tive contato com o rugby quando eu treinava como árbitra na pista de atletismo da Unicamp, porque eu sou do interior de São Paulo. Sim. E via, né, os meninos jogando, algumas meninas, mas eu achava violento. Sim, pode parecer. Que violência porque no nosso caso, como atleta, a gente precisa cuidar do corpo. Sim. E eu falava assim, aí até me chamaram, porque como eu corria, tal, pô, Ana, vem brincar. Eu falei, rapaz, se eu torcer o joelho, eu não bandeiro no final de semana. Então tinha esse receio, porque é esporte. Em todo esporte de contato existe um risco. E você tem que se preparar para isso também. Não é que você vai lá, não, tá tudo bem, ninguém vai se machucar. Não, você precisa cair no chão, precisa estar com o pescoço fortalecido, precisa ter o mínimo de vigor físico, não é? É um esporte que exige isso. Você precisa trabalhar essas partes, acho que a gente podia falar sobre isso, mas você falou dos valores, e uma coisa que eu concordo com você é que parece, quando a gente vê, por ser um esporte de contato violento, mas eu assisti algumas partidas, até em função dessa galera que eu conheci lá, e depois fui entender porque tem também aquela canção do rugby, né, que principalmente o pessoal da Austrália faz muito, o respeito com o árbitro. E isso me chamou muita atenção. Eu fui fazer uma pesquisa sobre conduta esportiva em relação à figura do árbitro de futebol, no meu caso, mas como era a relação em outras modalidades. E me chamou muita atenção o nível de respeitabilidade que se tem no rugby
pela figura do árbitro. Então eu queria que você falasse sobre esses valores. Exatamente. Que as pessoas não conhecem. As pessoas não conhecem, mas internamente é uma coisa que é muito vivida pela comunidade. Então é uma coisa que se alguém chega e faz isso, todo mundo vai falar, amiga, você tá louca? Não pode fazer isso. Tipo, é uma coisa que que não precisa ser dita, um pouco isso, sabe? Então acho que o lance da disciplina, do respeito, aí tem a paixão, tem várias coisas que estão ali, da solidariedade, porque é um jogo que você tem que você passa a bola para trás, é um jogo que você tem que perder campo para ganhar, então entender que você não pode mais avançar e você precisa do apoio do amigo. Então é um esporte muito dos coletivos, assim, eu acho que é o mais porque você joga muito de costas pro seu time, você precisa desse apoio. Então viver o rugby também é um esporte muito visceral, né? É um esporte, como a gente falou, de contato físico diretaço. Então, imagina se dentro disso a gente ainda não tem um respeito com o árbitro. Vai virar um MMA, não pode. Perderia o controle totalmente. do esporte, então, né? só quem fala com o árbitro são os capitães. Então, não é... Imagina, 30 pessoas em campo, todo mundo... Por favor, senhores. Então, tem uma coisa muito respeitosa com o árbitro, exatamente para manter o controle. Não só para manter o controle, mas assim, é o que ajuda a manter o controle do jogo. Porque é um jogo visceral. Então, se a gente deixar rolar coisas fora do que se pode fazer, a gente vai ter problemas. Mas eu acho que o rugby é muito justo, assim. Quando a pessoa faz as coisas erradas, ela toma as punições. A gente tem uma preocupação muito grande com concussão hoje, com a área do pescoço e tudo mais, e a arbitragem está envolvida nisso. Nossos árbitros também precisam ser formados em primeiros socorros, porque se acontece alguma coisa, eles precisam ter noção de que o jogo precisa parar. Então, é uma coisa conjunta, assim. Sem o árbitro a gente não tem jogo, sem o adversário também não. Então, se a gente não se respeitar aqui dentro, não tem jogo, E né? é sensacional você falar isso, porque agora, né, talvez de forma tardia, que a FIFA mudou as regras do jogo, colocando que o único profissional que tem que ser falado, né, ou falar com o árbitro, é o capitão. Porque no passado, o capitão só era referência para o TOS. E depois ele era tratado como jogador comum na partida. Igual. E agora, em função dos conflitos generalizados, das rodinhas, a FIFA falou, não, agora só quem fala é o capitão, o árbitro vai se dirigir sempre ao capitão. E lógico que se tiver um tumulto generalizado, já está passivo de cartão amarelo. E você tocou no outro ponto, que a FIFA dentro do campo de jogo, falando de futebol, muito próximo do rugby, esse cuidado com a cabeça. Uhum. Então a maneira com que você toca toda a parte do rosto e cabeça atrás, a preocupação com a concussão, isso passa muito dentro do futebol. Sim. E o cuidado do árbitro ter conhecimento dos primeiros socorros também para poder a tomada de decisão ali, lógico, que sempre quem vai decidir é o médico, mas o árbitro pode alertar o médico. Doutor, você percebeu tal coisa? Eu preciso do seu aval. E aí você faz mediante a orientação médica. E você fala exatamente isso agora também, dessa preocupação do rugby com a questão do corpo, em especial com a cabeça. Né? A gente tem alguns estudos da World Rugby também falando como o pescoço das mulheres é mais fraco do que os homens, devido, historicamente, a gente sube menos em árvore, né? E como isso aumenta o risco de concussão. Então a gente tem também feito um trabalho muito específico com as meninas do Brasil. Então, gente, todo mundo precisa fortalecer o pescocinho, porque acontece mais com a gente. E a gente tem que estar, a maioria dos treinadores, pelo menos dos projetos que a gente vai falar em breve, de fomento, etc., todos os treinadores precisam ter esse primeiro socorros, que é tipo, saber estabilizar uma cervical, saber fazer uma coisa muito básica para ter um socorro chegando, enfim. Tudo isso traz para a comunidade também um senso de segurança de que, cara, todo mundo sabe que todo mundo tem um primeiro socorros aqui, se der algum ruim, todo mundo sabe fazer alguma coisa no primeiro atendimento. Então isso é bem bacana, assim, pra gente também. E vou chamar de Baby, então, já que foi conhecida como Baby. Sim. Baby, qual foi o momento mais marcante na sua carreira dentro do campo, né? Na abertura eu falei sobre os Jogos Pan-Americanos, falei sobre os Mundiais, Sim. sobre os Jogos Olímpicos aqui no Brasil, mas para você, porque às vezes, para nós, o nosso momento mais marcante não é o que todo mundo acha que é. Exatamente. E eu gostaria de saber qual foi o seu momento, ou se ele ainda não chegou, se você ainda quer vivenciá-lo. Espero que chegue algum momento. Qual foi dentro do campo ali atuando como atleta? Mas sim, eu tive esse sonho vivido, sim, e pode parecer clichê, mas foi a Olimpíada, sim, também. Podia ter sido vários outros momentos, acho que eu tive vários momentos de virada, mas o momento mais importante foi a Olimpíada, foi onde eu consegui ali realmente botar meu rugby pra fora, e foi o ano que eu ganhei melhor atleta de rugby pelo COB também, então foi, na verdade, o único ano.
Então, realmente, esse ano eu consegui, sabe, maturidade física, mental, consegui Esse levar foi o tudo. ano de 2016. 2016. Foi sim. os Jogos Olímpicos aqui. E eu tava em casa, eu era a Você única jogando em carioca. casa, porque você é de Niterói, né? Eu sou de Nikit, eu era a única carioca do time, jogando em casa literalmente. Então eu tive assim, o privilégio Que sensacional de jogar uma isso. Olimpíada em casa com minha família, meus pais, meu time, meus amigos, as amigas gringas, todo mundo, sabe? Foi um palco mais especial, assim, acho que eu joguei da minha vida toda. Tiveram muitos outros momentos, acho que antecipadamente disso foram coisas que me ajudaram a chegar nesse momento com essa clareza do tipo, legal, tô numa Olimpíada, mas eu preciso flush, jogo rugby com a próxima bola, então eu consegui não ficar, sabe, entusiasmada, nossa, sabe, encantada com a coisa da Olimpíada, tipo, o PAN me ajudou muito nisso, do tipo, cara... Te preparou? Me preparou, foi legal, deslumbrante, mas meninas, voltem aqui, sabe, tipo, eu também tive, por favor, precisamos jogar junto nesse negócio, não adianta todo mundo né, legal tudo isso, mas a gente tem um trabalho para fazer, então acho que eu consegui fazer isso nesse momento, assim, foi... Dali eu podia ter me aposentado. Me aposentei porque eu já estava... Muitas meninas se aposentavam, ainda estava com um pouco de idade ali. Aí fui até os 35, mas acho que foi o momento mais especial, assim. Eu imagina, jogando uma Olimpíada em casa, foi no muito Rio, né? Você que é carioca. Foi. Eu estive lá, vivi isso de perto de uma outra forma, que é sobre isso que eu quero falar com você agora, porque eu vivi o sonho como árbitra, de estar em campo em 2004, e assim como você, tive o privilégio de ter sido a árbitra revelação daquele torneio, uma garota de 20 e poucos anos, e depois em 2016 eu já estou num outro papel, já não estou mais dentro do campo de jogo, estou fora como gestora, e eu queria te perguntar exatamente como foi essa transição para você, porque eu descobri que nesse outro momento que eu estou hoje, como gestora, como instrutora, como comunicadora, como a gente se realiza também, só que de uma outra forma, porque você trabalha no sucesso do outro. Sim. Você trabalha na construção do que aquele esporte te entregou, que você pode fazer de melhor para ele. E eu queria te ouvir como foi essa transição, e foi sofrida para mim, confesso. Sair do gramado para ir para a comunicação, depois voltar para a gestão, não foi um processo tão simples. Muita gente fala isso, parece um clichê, eu quero te ouvir. Não é. Eu quase deprimi, porque é a vida inteira dedicada a uma modalidade, são 24 horas por dia, você vive e respira aquilo. As pessoas não têm noção dos sacrifícios que o atleta faz para chegar no ápice da carreira, e nós somos apaixonados. Então eu queria ver, você fala com um brilho nos olhos sobre os Jogos Olímpicos de 2016, Sim. que você poderia ter parado ali e você ainda continua, ainda vai jogar, viu, gente? Ainda vai jogar. Semana eu já com o meu clube, só. Agora é só de brincadeira, tá? Agora é só para me divertir. Mas como foi essa transição, que eu sei que é doída, de deixar o campo e ir para um novo papel, para esse novo papel de gestora, de instrutora, Você é uma idealizadora, a gente pode falar, de projetos sociais voltados para o esporte. Sim, foi sofrido também, porque eu ainda tinha um 0,05% de chance de jogar Tóquio ainda. Então, meu treinador ainda me botou na parede e falou, sua chance é muito pequena, seu joelho tá muito cagado. Mas eu não tô te tirando, se você quiser, eu falei, qualquer pessoa em sã consciência vai falar, claro, vou tentar quanto por ser 0,000, eu vou tentar jogar essa Olimpíada. Só que é isso, já tava com uma idade que eu falei, cara, qualidade de vida, joelho, se eu ia sair dessa Olimpíada direto para um hospital fazer a cirurgia, provavelmente. Não, tô brincando, mas assim, eu não sei se aguentaria o processo. Aí eu falei com ele, a gente tem que negociar, você tem que querer que eu vá. Se eu fizer a mesma coisa que as meninas de 20 anos estão fazendo, eu não vai. Não vai conseguir, precisa mudar a forma de jogar. Você tem que querer que eu vá. Se você quiser, eu vou, amigo. É só você querer. A gente faz o treino específico, eu chego garota lá, mas enfim. Me botou na parede e me ofereceu um plano B dentro do escritório da confederação. Olha! Tipo, você quer trabalhar com marketing, comunicação? E eu estava nessa área da arte, eu falei, talvez a comunicação seja um caminho. E aí eu falei também, vou eu também pelos meus termos, porque assim, no rugby também tem um histórico difícil da profissionalização, porque a gente tem muita lance da paixão e tal. Então, muitas vezes, a grande maioria das minhas amigas saíram da seleção magoadas, lesionadas, chutadas, tipo, valeu, sabe? Então, tipo, esse cuidado... Não teve reconhecimento, não teve cuidado humano, a valorização Exatamente. da entrega pelo tempo de serviço prestado. E muito por quem estava na liderança. É difícil, sabe? Porque não é uma coisa que é óbvia às vezes. A galera tá lá, não, tá, beleza, próxima. Tipo, amigo, eu dediquei 16 anos da minha vida, não sei o quê, tipo, uma plaquinha, qualquer coisa. Enfim, essas coisas. Então, Baby, mas eu acho que é um ponto que a gente precisa falar, e eu aprendi isso, e eu acho que a gente precisa usar essa sua fala, que eu entendo que é importantíssima, e acontece, acho que com toda a modalidade. A importância
da filosofia, da cultura, de quem lidera. Eu sempre digo que a cabeça determina o corpo. Sim. Quando você tem um líder que é revolucionário, que é humano, que se preocupa com o outro, com cuidado, que cria projetos sustentáveis, a gente sabe que precisa do resultado, mas se ele não vir, como eu vou tratar o atleta, qual o cuidado que eu tenho com ele, como eu estou trabalhando a minha base, o nível de respeitabilidade que eu tenho, como eu faço o feedback, esse líder, essa cabeça, ele dita o corpo. E no esporte, não sei, eu quero te ouvir, mas eu percebo que isso acontece muito. Se você tem um líder que é humano, o corpo acompanha. Se você tem um líder que é um ditador, lamentavelmente o corpo acompanha. Quando eu digo corpo, gente, são os colaboradores, porque a natureza humana é complexa. E é impressionante como aquele mito de que quando a gente tem uma abelha rainha, a colmeia segue, né? Isso é fato. Nós trabalhamos, a comunicação de massa fala muito sobre isso. Então eu falo sobre a importância cada vez mais de se preparar líderes com pensar mais humano. E você traz isso agora, e eu vejo que isso não é novo, porque no futebol a gente vive muito isso. E muita gente que sai amargurado, que entregou um trabalho lindo durante anos e sai ressentido porque não foi ouvido, porque não foi reconhecido, porque não se teve o cuidado. E também, além de tudo, soma-se o estrangeiro na situação também. Então a gente teve muitos treinadores gringos que é isso, o quanto eles estão interessados nessa cultura que a gente quer criar. Então hoje a gente tem uma gringa, mas é uma mulher, então eu acredito que isso já andou também, a gente teve uma CEO mulher, e aí a mentalidade começa a mudar um pouco mais. Tipo, quem que realmente tem que liderar essas meninas? É um gringo ou é uma gringa, pelo menos, né? Sim. E a Crystal tá fazendo um trabalho muito legal hoje, mas assim, eu vivi esse momento. E ela é de que nação? Ela é da Nova Zelândia, que é um dos berços também da Que é o berço do rugby, assim. É uma referência hoje. Sim, o rugby ele é em inglês, mas a Nova Zelândia é o país que provavelmente levou o rugby mais pra longe, com o lance do haka, enfim, e é sensacional o haka. Exatamente. Eu acho, assim, arrepia, só de lembrar. E o das meninas que a gente tá acostumado com o dos homens, que é um negócio viril das meninas, é tipo assim, eu vou te matar, mas com elegância, é maravilhoso também. É muito legal também. Boa. Eu adoro. Mas tudo isso pra dizer que eu decidi terminar ali minha carreira por mim, pelas minhas amigas, falar, não, eu vou nos meus termos falar. Aqui, então, eu vou terminar e ir pra outra coisa. Eu não vou tentar me arrastar até uma Olimpíada, onde provavelmente eu vou morrer na praia e não vou ter esse reconhecimento, não só eu, mas toda a história que eu construí com todas as minhas amigas e as atletas. E você não queria sair frustrada, como você viu muitas saírem. Exatamente. E fazer algo diferente. E eu fechei um ciclo do pioneirismo rugby também, que eu fui a última pioneira, desde 2004, onde começou, então... Daquela geração eu fui até 2022, acabou ali. Tá. E você contribuiu para o processo que ela se tornou um ícone, foi porta-bandeira dos Jogos Olímpicos de Paris, do qual você foi comentarista pela TV Cazé. Sim. A Raquel, fala um pouquinho sobre essa história. Maravilhosa. Se você tem algum contato, se você foi mentora. Eu sei que vocês jogaram juntas, né? Muito tempo, sim. Por muito tempo, e depois você muda de posto no momento mais delicado da vida da Raquel. Sim. Conta um pouquinho sobre isso. Fala quem é a Raquel, para quem está nos acompanhando, né? Para quem não conhece, Raquel acho que é bom falar. Ela veio do futebol, o sonho dela era botar amarelinha. Era lá do interior de Santa Catarina, Pinhalzinho. Lá de Pinhalzinho ela veio, eu morei 5 anos no mesmo quarto com a Raquel, só pra você entender meu nível de intimidade com ela. A gente conviveu muitos anos juntas ali. E sempre foi o sonho dela, assim, de vestir amarelinha. Aí quando ela veio conhecer pelo futebol, ela se jogou pro rugby. E ela é uma mulher muito consistente, sabe? Em campo, ela sempre foi, cara, sempre entregava, sempre, você não tinha dúvida, sabe? Quando a mulher sabe fazer a coisa, faz direitinho. E ela sempre foi muito correta, sempre tentou ser muito correta, assim, você vê, né, das coisas que ela fala sobre os valores do rugby, levar a palavra do rugby, a gente diz, né? Amém. Mas é um pouco isso, assim, e acho que ela teve esse câncer logo depois do meu pai também teve um câncer, então... Nossa, jura? Exatamente. E aí eu tinha acabado de viver um processo. De viver um processo, mesmo de longe, que eu tô em São Paulo, minha família tá no Rio, tô lá, mas tava aqui, mas, enfim, minha mãe, ela é meio rarebô também, então ela é médico homeopata, clínica geral e tal, mas já tá aposentada, mas tentou ver umas outras maneiras também de lidar com a situação, não só das formas tradicionais, então também tive essa conversa, falei, você sabe que minha família, não sei o quê, então também sempre tentei trazer esse lado holístico também pra ela, do tipo, cara, isso não tá acontecendo à toa, enfim.
Não sou tão íntima mais dela, próxima, né? Já não estamos muitos anos que a gente não mora junto e tal. Mas ela merecia muito aquele lugar. Acho destaque ali por tudo que ela superou para jogar aquela Olimpíada. Para estar lá em Paris, eu falei, cara, um joelho, umas costas, ela quebrou. Ela sempre, nunca se machucou. Aí, de repente, ela cagou Acontece inteira. tudo, né? Meu Deus do céu. E foi emocionante vê-la, né? Foi. Eu, que sou do futebol, a gente fala, né, que é essa coisa das modalidades, mas eu joguei vôlei, fiz natação, fiz atletismo, fiz lutas, artes marciais, e me emocionou muito vê-la entrar. Sim. Com aquele sorriso lindo, estava chovendo, sempre com muita né? alegria, ela é sempre uma essa pessoa. alegria sensacional e foi merecido, porque quando você fala da força do coletivo do rugby, da importância de inspirar, dos valores, aí a gente fala de superação e resiliência, e a ver daquela maneira realmente Sim. é algo tocante. E o discurso dela de que o rugby estava sempre do lado dela, então ela não deixou de ir pro NAR, ela não deixou de estar com as meninas, então aí a galera não ficava tipo, ela falou, galera, é isso aí, vamos enfrentar esse negócio ou não vamos? Então, essa positividade da forma, ela falou, cara, a gente pode ver de duas formas, né? Vamos ser da forma mais positiva, vamos bater de frente com esse negócio. Então, assim, essa postura dela mostra muito quem ela é e, tô muito feliz. Ai, que bom, que ela não. teve... Nós todos, né? Nós que somos brasileiros, que torcemos pelo esporte, e que ela siga sendo a capitã por mais alguns anos. Ela já tá querendo. Ela já tá numa transiçãozinha. Ela até teve no COB Ela tá começando a fazer a transição ela agora. Ela tá né? muito envolvida com a arbitragem agora também. E ela é a presidenta da comissão de atletas da Confederação de Rugby. Então eu também tô na Confederação de Rugby. Então ela já tá começando a viver o processo de transição. Ela já tá caçando uma outra forma de colaborar com o rugby que não seja dentro de campo. Então, pegando esse gancho, você que é formada em arte cênica, acabou indo para a área da comunicação, trabalhou como atriz muito tempo ou não? Sim, muito tempo. Trabalhou? Fazendo teatro infantil, trabalhei por aí, as coisas por aí. Faz tempo já, mas assim. Pretende voltar, não? Não, eu tô voltando de uma outra forma. Acho que eu tô tendo a oportunidade de trabalhar comunicação como comunicadora mesmo no Casé. Tenho feito umas coisas por aí, comentando jogos. Acho que uns freelas, assim, que demandam um pouco mais de arte, se eu posso dizer assim, ou desse lado mais desenvolto, né? Mas, assim, vamos ver, né? As oportunidades estão aí. Boa. Baby, vamos falar um pouquinho, então, desse novo processo. Você viveu essa transição, como foi difícil sair do campo para uma liderança, mas eu quero que você fale sobre a sua representatividade dentro do COB hoje. Você pertence à comissão de atletas, está indo para o seu 3º mandato. Já tô nele, na verdade, né? Ele acaba em LA. Processo. E o que isso significa para você? Esse seu novo momento, essa sua voz, e vendo um esporte que no nosso país, e entenda se eu for indelicada, já peço desculpa. Não, a gente sabe que ninguém ele não é tão popular, ele não é tão reconhecido, mas você vê uma mulher do rugby tendo esse poder de ser eleita, como foi pelos seus pares, para estar na comissão dos atletas pelo 3º ano, né, pelo 3º mandato consecutivo, vamos falar assim. Na verdade, é uma honra muito grande poder estar nesse papel. Quando eu entrei nele, eu não sabia o que eu estava fazendo direito. O povo falou, negócio de comissão de atleta. Eu falei, gente, não era uma coisa também consolidada como é hoje, então tinha 2 votos ali na Assembleia, não era uma coisa expressiva, né, a comissão de atleta. Ela começou a ficar obrigatória com as leis, com as coisas, né? A gente começou realmente a conquistar a nossa expressividade ali, mas para mim é uma honra enorme poder falar não só pelo meu esporte, mas por todos os atletas olímpicos do Brasil perante o COB, né? Então, eu acho que foi um processo, eu aprendi muito, mas muito com todo mundo que passou pelas comissões. Até porque é importante, gente, uma coisa é quando você é atleta, a outra é quando você vai para um outro campo do conhecimento, quanto a gente aprende, quanto você tem que se estudar, se dedicar e assim sucessivamente. Não é tão simples assim. Não é, a gente tem que começar a entender melhor como que o jogo é jogado, né? O jogo da política, o jogo das leis, e aí você tem que sim estudar, se inteirar, entender que a gente pode colaborar. Você chegou a fazer um curso específico para esse seu novo comissão de atletas? Liderança? Eu tive algumas oportunidades específico com o COB, não, assim, a gente depois, durante os mandatos, a gente criou o curso de comissão de atleta, agora ele já existe, mas isso foi no início não tinha, agora tem. Mas não teve uma preparação. Já é uma conquista, então. Com certeza. Muitos dos membros também fizeram o CAGE, que em relação à comissão de atleta, então estudando a comissão de atleta, pensando como transformar no produto mesmo, eu acho, né? Dessa forma, como se promover mais, digamos assim, entre os próprios atletas, enfim, como ter mais força mesmo dentro disso. E
que mais que eu estava falando? Desculpa, me perdi. Então, dentro dessa questão da comissão de atletas, eu acho que essa semana foi um momento muito importante para os atletas. Eu gostaria que você falasse, você estava lá em Brasília, no momento em que foi assinado a lei permanente, né, sobre o Bolsa Atleta, sobre as mudanças, que agora não é só a Lei Pelé, mas a Lei Geral do Esporte, como e o quanto isso significou para vocês. Porque eu sei que quando a gente fala de futebol, todo mundo fala, mas o futebol é um mundo à parte. Um pouquinho. E eu sei disso, até porque convivi com muitas pessoas de outras modalidades. O que é esse novo momento do esporte brasileiro, olhando de uma forma generalista? Não só para uma modalidade, mas para todas. E essa aprovação da lei permanente, agora eu gostaria que você falasse sobre isso e o que representa. É de extrema importância que ela agora seja perene, porque agora a gente tem a segurança de que não vai ser num próximo mandato, ou não vai ser de 5 em 5 anos, a gente tem que ficar, meu Deus, vai acontecer ou não, porque o esporte brasileiro depende da lei para acontecer, né? E sem ela traz uma insegurança para o esporte de uma forma nacional que acho que dá para ver o movimento que foi e é indescritível para a gente conseguir chegar e conquistar isso depois de tantos anos, né? Acho que eu sou várias as outras entidades, né? As ONGs também que já estão aí há tanto tempo a gente conseguir essa conquista, porque é o que traz essa segurança para a gente pensar no nosso esporte mesmo, futuramente. Acho que eu fui meio repetitiva agora. Não, e a manutenção do incentivo ao esporte. Com certeza. Né? Eu acho que é um ponto importantíssimo. Então, assim, essa semana foi um marco histórico para o esporte brasileiro, porque a gente tem a permanência agora da lei do incentivo ao esporte, a segurança do Bolsa Atleta, e independentemente do governante que assumir a nação, não poderá mais interferir nesse processo. O que dá uma garantia, principalmente para quem vive do esporte e para quem trabalha com projetos voltados para o esporte. Você tem o projeto Nina. Sim. Vai ajudar muito essa permanência, essa perenidade. E fala um pouquinho para nós sobre o projeto Nina, por favor. O projeto Nina, ele é um projeto lindo, foi onde eu também provavelmente me reencontrei quando a gente estava falando lá dos sonhos lá atrás. Que é um projeto de fomento para meninas jogarem rugby no país inteiro. Hoje ele está enorme, ele começou com 8 clubes e hoje ele já tem mais de 30. Também fundiu com o Vem Pro Rugby, que é um outro projeto também da Confederação, mas o Nina ele é voltado só para meninas e aí é muito legal poder tratar todas as questões que a gente precisa tratar, né? Com as meninas e com os meninos também. Na verdade, a ideia da fusão foi não tratar as meninas separadamente e sim, meninos, a gente convive junto, então as lições são para os dois, né? Então foi muito bacana ver esse projeto crescendo com toda a estrutura que a gente conseguiu criar de assistência social, de psicologia, de tudo que a gente sabia que era necessário e que ao longo do projeto a gente foi vendo a necessidade, né, de trabalhar. Você vai aprendendo também, é vivo, né? Ele vai mudando constantemente. E aí quando você trabalha muito com criança em situação de vulnerabilidade, você vai aprendendo muitas coisas também, e onde pedir ajuda, quem pode te dar esse suporte para ajudar essa criança. Então, é muito especial assim, para mim poder também usar toda essa representatividade, essa liderança, tudo isso que eu conquistei ao longo da minha carreira toda e ser ali também um exemplo para essas meninas, falar, cara, dá para chegar, vamos lá. E se não é chegar numa Olimpíada, é chegar até ali, é chegar a você ter uma autoconfiança, você poder falar de você, do seu corpo sem problema, enfim. É muito bacana poder fazer parte. O empoderamento da mulher exatamente. Desde pequenininha já. Exatamente. Mas me fala como que é o projeto. Aqui em São Paulo, quais são os lugares, igual quem estiver nos acompanhando, nos assistindo, e que tenha uma baby em casa, qual é a idade mínima, que eu acho que é importante para o papai e para a mamãe levar, como é feito o projeto, como é desenvolvido. Eu vi que eu li um pouquinho sobre o projeto, me corrija, Bibi. Que é sobre a questão da iniciação sem contato e depois para o contato. Como que funciona isso? Às vezes os pais têm medo, porque tem muito contato. Sim. Como que é esse processo de iniciação no rugby? Também, a World Rugby cuida muito disso também, que é a nossa FIFA, né? A World Rugby tem muito essa questão também de como introduzir o rugby, né? E a gente não tem muitas estruturas no país que tem um campo, onde você possa realmente cair. A maioria das nossas escolas trabalha com quadra, né? Então, o T1 também é uma outra modalidade do rugby sem contato que chegou recentemente agora, um pouco para brigar com o flag na Olimpíada, mas que é uma modalidade que parece mais o rugby.
para ser introduzida através dessa modalidade, e aí quem quer mesmo ir para o rugby, Aí vai, continua. é tipo uma transição, é tipo fase 1, fase 2 e a fase 3. Mais ou menos, até porque nas escolas fica muito difícil introduzir o rugby realmente por causa do piso, né? Sim. Das estruturas. Então a gente começa com tudo menos o contato, que aí você joga o jogo, mas não tem ainda o lance de... Mas não tem o agarrar, não tem... é tudo muito controlado, É tudo muito encosta, controlado. mas encosta longe, é tipo, enfim, é uma modalidade bacaníssima. A gente está entrando agora nas escolas. E aqui no Brasil, aqui em São Paulo, na verdade, a gente tem um agreement, uma parceria com os SESIs também, o nosso projeto. Com o SESI, com que SESI. bacana. Isso, então o que a gente tentou fazer, como a gente não tem essas estruturas, a gente pegou clubes e conectou com o SESI para ajudar nessa parceria. Para conseguir ter os espaços para oferecer. Exatamente. Então, por exemplo, a Poli tem o SESI Osasco, o Pasteur está com o SESI de Guarulhos. Então, os profissionais de lá estão dando rugby nesses SESIs para aumentar também o número de crianças e ter também... Então, um pai e uma mãe que tem interesse, ou uma criança que tem interesse de conhecer o rugby, vai até o SESI e o SESI tem as informações necessárias para passar para esses pais. Não são todos os SESIs, mas eu aconselharia, como é muita coisa para falar agora, são muitos clubes que tem no Brasil, e em São Paulo também, eu aconselharia falar com a confederação mesmo, falar lá no direct. Vai direto na confederação fala e pede lá no e-mail ali... ou no Instagram, fala com o pessoal que eles vão indicar onde está mais perto de você também, né? E qual a idade mínima para iniciar? A idade do Nina é de 13 a 17, mas o Petit, por exemplo, no Pasteur é de 5 anos já. Os francesinhos já estão todos jogando já desde pequenininho, assim. Então tem alguns clubes que atendem crianças mais novas. Então eu acho que vai um pouco de falar com a confederação, ver o clube que está perto de você. Em São José também tem criancinha jogando, Jacareí também. Então tem, sim. Que bacana. Tem muitos clubes que tem mini, né, baby rugby. Eu falo porque eu fiz no futebol o dentinho, os bebezinhos. Dentinho. É sensacional. Ali o problema não era os bebês, os pais. Nossa, pai Sim, na categoria de base é tenso. Não vou entrar nessa pauta, não, porque é a questão que a gente fala da educação, né? Sim. Eu acho que é um ponto importante. Total. E você começou esse projeto pequenininho e hoje atende no nosso país mais de 500 meninas, é isso? Isso, exatamente. Mais de 500 meninas do Brasil inteiro. Parabéns. Muito Sente obrigada. orgulhosa por isso? Com certeza. Fico muito feliz de poder ver o meu esporte não morrer, né? No fim do dia foi como você falou. Às vezes a gente chegou depois da pandemia num lugar muito triste, assim, do tipo, muitos clubes acabaram, a gente ficou, gente, o que tá acontecendo? Na pandemia deixou de existir alguns clubes? O que houve? Foi efeito pandêmico, a galera já não estava talvez tão organizada e muitos clubes terminaram. E aí, quando muitas meninas ficaram, então, sem emprego, sem a prática da modalidade esportiva. Exatamente. Foi bem vocês complicado. Se uniram? Isso foi um grupo de atletas ou partiu de você para reunir? Foi um grupo para viver esse novo momento com esse projeto. Sim, na verdade, ele foi idealizado durante a pandemia. Ele foi um grupo de mulheres líderes. Eu mesma não estava tão envolvida, porque eu ainda estava jogando, mas eu sou desse grupo, que eu também, né? Tô em tudo. Mas, tem um nome esse grupo, não? É o Comitê Feminino, a gente chama, mas a gente criou o Grupo Nina, é o Comitê Feminino da Confederação. O Comitê Feminino da Confederação de Rugby. Hoje a gente que toma as decisões que chegam pra gente tomar, né, enfim, em relação ao World Rugby, não muito de alto rendimento, mas sobre o desenvolvimento, mas fica um pouco na nossa mão. E aí a Mica, a Leca, enfim, que são as duas mulheres principais, que gerenciaram esse grupo e a gente foi idealizando junto com profissionais de biologia, psicólogas, foi de tudo um pouco, tipo, o que seria um projeto perfeito pra gente atrair meninas para jogar rugby, tipo, qual é o suporte que a gente tem que dar para essas meninas? Aí foi escrevendo o projeto, botamos na lei de incentivo e é isso, como conseguimos... Fomos contempladas desenvolvendo. E estamos indo para o nosso 4º ano de projeto incentivado. E aí, graças à Lei Perene, agora a gente tem a tranquilidade de saber que não vai ser num próximo governo que a gente vai, do nada, perder a nossa lei de incentivo e os incentivos que a gente tem para manter o esporte no país, né? Que bacana. Parabéns a você e ao comitê, então, feminino da Confederação Brasileira de Rugby. Se você gosta de rugby, se o seu bebezinho de 5, 6 aninhos ou a sua menina de 15, 16 anos que tem interesse de conhecer a modalidade, acesse o site da Confederação Brasileira de Rugby. Sim. Estamos chegando no final. Sim. Você quer falar mais sobre alguma coisa? Eu tenho 2 perguntas para você. Então agora você fala sobre o que você quiser falar. Se eu deixei de perguntar alguma coisa, fica à vontade. Eu acho que só para coroar esse processo todo, a gente teve as meninas com ouro no Pan-Americano. É verdade! Eu nunca ganhei uma medalha de ouro Pan-Americana, mas essas meninas já têm nas costas uma medalha, gente.
E esse é fruto desse trabalho, né? E esse é fruto do trabalho que começou desse desenvolvimento, Perfeito. desse pensar diferente. Exatamente. Então o primeiro ouro veio já como fruto desse trabalho dessa geração que deixou Você pensa, né? o campo e passou a pensar o que poderia ser melhorado. E olha que coisa linda. Exatamente. Então acho que você tem mais orgulho agora. Sim, talvez. Né? Não sei, mas eu Não, fico que muito bom feliz. ter falado desse ouro, Sim. é importante. E o nosso papel aqui também é fomentar e divulgar a modalidade. Obrigada. Para a gente ir finalizando, assim, o que você aprendeu e que você leva para a vida com o esporte? Ai, que profundo, né? Eu vivo, acho que o rugby é um estilo de vida. Acho que eu nunca vai deixar de sair de mim, né? E eu acho que dentro disso o lance dos valores também estão engranhados. Qual assim. é o valor do rugby que mais te marca e te define? Eu acho que o respeito. Eu acho Boa. que eu sou uma pessoa que eu tento viajar por todos os mundos. Se eu tiver que agachar para falar com uma criança ou tiver que ajudar um senhorzinho na rua, não sei, sabe? Eu entendo que todo mundo precisa de todo mundo. Uma hora vai ser eu lá, sabe? Tipo, ou uma hora já fui eu aqui, sabe? Então, esse respeito com o ser humano, sabe? Se é um garçom, não interessa, sabe? Acho que a gente tem que ser respeitoso com todos os seres humanos, independente, sabe? Então, só quem não merece. Eu acho que te dá um bom motivo para você não ser respeitoso, aí você só ignora e tira do seu campo de energia, que é a melhor coisa que você faz, mas... Sensacional. Respeito, então, é o valor que te marca e define a Baby Futuro dentro da filosofia do rugby. Sim. E para finalizar, qual o seu maior ídolo? Seja da vida, seja do esporte? Da vida ou do esporte? Eu acho que eu vou do esporte, assim. Eu acho que a Jaque Silva, do vôlei de praia, ela é uma mulher que, quando eu vi a história dela a primeira vez, que ela virou a camisa, que ela botou as trompinhas dela na mesa e falou: "Quê? Vou para os Estados Unidos, eu não vou baixar a cabeça para esses caras." Eu acho que ela foi uma das pioneiras, assim, a gente não precisa se submeter a algumas coisas. Obrigada, estava com um pouco de dificuldade. A Jaque Silva foi a primeira medalha de ouro ao lado de Sandra em Atlanta 96, no vôlei de praia, fazendo história. Inclusive ela conta, né, que a Sandra, que naquele momento ela queria usar o uniforme, né, e como a mulher, lamentavelmente, dentro do esporte, essa questão da objetivação do corpo, né? Vou usar esse termo mais político e técnico para não ser grosseiro, em que elas tinham que receber a medalha de biquíni, porque era mais interessante, era midiático para a época. Mas tirando isso de lado, que a gente já evoluiu muito de lá para cá, foi a maior conquista de uma mulher brasileira no cenário olímpico, né? Foi esse marco. Se eu estiver falando bobagem, me corrija. Eu acho que sim, também concordo. Porque foi, acho que, a primeira medalha de ouro. Pioneiríssima. Olímpica no vôlei de praia. E qual a mensagem, já que você falou da Jaque, que é uma pessoa que eu admiro muito também, sei que é guerreira, porreta, não leva desaforo para casa, sim, corajosa demais e já sofreu muito por ser o que é. Sim. Né, pela personalidade que se tem. Mas quando você me pergunta, ela vem muito por causa disso. Talvez hoje eu pense em outras mulheres que também conquistaram coisas, mas assim, talvez a época dela era muito difícil. É isso que eu penso, assim, olha, que mulher corajosa, cara. Sim, ela saiu da quadra, foi pra areia e fez história. E deu o jeito dela, não se submeteu. Fez história. E se hoje nós temos campeões olímpicos na praia, da maneira com que se tem, passa muito por ela. E pouco se fala, né? Deveria se falar mais. Qual a mensagem que a Baby do Futuro deixa para a mulher, para o atleta, para quem gosta de esporte, que está nos assistindo agora? E se estiver desanimado, se estiver com uma lesão, se está sonhando e ainda não chegou, qual a mensagem que você deixa para esses que estão te vendo agora e que se inspiram em você? Que se inspiram em mim? Eu acho... As perguntas profundas, menina. Mas a minha mensagem é: quem está em dúvida, experimenta. Eu falo muito para quem não conhece o rugby, eu falo, quem não conhece, experimenta, né? Tem que ter coragem. E eu aprendi que a vida é movimento, a gente precisa se mexer. Então, se tem alguma coisa te incomodando, vai investigar, vai descobrir o que é. E não deixa ninguém dizer para você que você não pode fazer as coisas. Acho que essa que é a minha mensagem. Desafie-se.
Você já fez, já passou por isso? Já. Tô me desafiando sempre, na verdade. É uma metamorfose, né? Sim. Ambulante, a gente tá sempre mudando. Eu tava falando com o meu clube ontem, numa reunião, e aí eu falei, 26 anos de rugby. As meninas falaram, por que tu tem? Eu falei, gente, quantos ciclos eu já não vivi, Nossa. quantas meninas já não passaram por aqui, então, assim, se a gente não se mexer, aí as coisas começam a ficar ruins pra gente. A gente tem que se mexer, correr atrás. Acho que é isso. Beatriz, parabéns. Muito Parabéns obrigada. pela trajetória, pela carreira, por essa nova fase da sua vida, por essa contribuição para o primeiro ouro dos Jogos Pan-Americanos para o rugby feminino. Que Deus continue te iluminando muito e muito obrigada. Muito obrigada. Por ter cedido esse bate-papo pra gente. O prazer foi meu, uma muito honra. obrigada. Obrigada. Valeu. Gente, essa é a Baby do futuro. Espero que vocês tenham gostado.